Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a minha maratona de matar ou morrer. Pois é, eu peguei emprestado com o meu amigo Augusto os 4 volumes dessa série que a editora Mino lançou aqui no Brasil, uma série da dupla já mais do que consolidada, né? Ed Brubaker, Sean Phillips. E eu quero comentar sobre como é ler uma das HQs talvez mais impactantes da última década. Mais detalhes depois da vinheta. Matar ou Morrer é uma série de quadrinhos publicados aqui no Brasil, ó, em capa dura, são 4 volumes, com números variados de página. O mais robusto aqui com certeza acho que é o volume 4, mas aí varia entre 50, 60, às vezes entra em promoção na Amazon ou no site da editora Mino. Vou deixar o link aqui na descrição. O fato é que o feito da editora Mino em transformar-se na casa de Ed Brubaker e Sean Phillips, ele estava muito pautado em uma série que se falava bastante de que era renomada, de que era boa, e eu não estou falando nem de Matar ou Morrer, eu estou falando de Criminal. Mas, para surpresa de todos, eu acredito que no ano passado, quando essa série começou a ser publicada, e acredito que foi completa também no ano passado aqui que saiu, esse quadrinho acabou até surpreendendo de forma positiva, né? Do que se trata Matar ou Morrer? Essa altura do campeonato, acredito que muita gente já viu vídeos sobre essa graphic novel. São 20 edições de uma série que conta a história de um cara chamado Dylan. O Dylan é um americano de 29 anos que está naquele espectro do americano fracassado, né? Porque ele ainda está estudando, ele ainda não tem uma profissão consolidada, ele não tem uma namorada, ele não tem a sua carreira, e isso, além disso, ele precisa lidar com um quadro de depressão bastante estabelecido, né? Todas essas inquietações empurram literalmente o Dylan para uma tentativa de suicídio, e é a partir daí que o gatilho para algo sobrenatural ocorre na sua vida. Esse algo é um encontro com um demônio, e esse demônio faz um pacto para garantir a vida dele após essa tentativa de homicídio. De suicídio. Isso não é spoiler porque é o plot da HQ. O ponto é que a partir dessa virada na trama, onde o Dylan encontra uma motivação para viver e uma mobilização para continuar fazendo algumas coisas, é que a gente começa realmente a ver a história engrenar e o Ed Brubaker colocar ali aquilo que ele faz de melhor, que são as suas reviravoltas, a trama dentro da trama, e em alguns casos as pitadas de referências até interessantes para o leitor de quadrinho. Ao longo dos 4 volumes dessa HQ, cerca de, sei lá, deve dar umas 500, 600 páginas, 700 páginas, não sei dizer ao certo, mas é interessante a gente perceber que, ao mesmo tempo que a gente tem aqui uma narrativa bastante interessante e que prende o leitor nessa jornada do Dylan, e é uma jornada do herói ao contrário, porque ele já começa entregando quem ele é e o que ele faz, aí depois ele faz uma reviravolta para contar como ele chegou naquele ponto. Então não é uma história necessariamente linear, é uma história que brinca com as idas e vindas do espaço-tempo, sem necessariamente recorrer ao espaço-tempo. O fato é que esse cara comum, ele começa a ter essa dívida com o demônio, e ele parte em busca de pessoas más para que ele consiga continuar vivendo. Ele precisa sacrificar uma pessoa por mês. E é nessas idas e vindas que a gente vai ver como o aspecto humano desse cidadão Dylan tem muito mais do que apenas um cara que fez um pacto com um capetão e precisa manter a sua dívida ali em dia, né? A gente tem um relacionamento mal desenvolvido, mal resolvido com o seu pai, com sua mãe,
um relacionamento bastante conturbado com a mulher que ele ama e que também por acaso é namorada do seu amigo. Esse demônio que aparece na vida dele tem a sua existência questionada por conta da situação de saúde mental do Dylan. E aqui a obra propõe uma discussão muito interessante sobre como as pessoas jovens são pressionadas a construir coisas na vida, a conquistar coisas na vida, a viver e a existir dentro de um personagem, dentro de um roteiro pré-estabelecido. E quando elas começam a questionar esse roteiro, isso provoca nela uma inquietação muito grande que em alguns casos gera um problema de saúde, um problema mental. Então Matar ou Morrer é mais do que uma série de ação, é também uma série sobre o que é ser um homem branco adulto no século XXI nos Estados Unidos, né? É uma série sobre autodescoberta e ao mesmo tempo a busca constante por qual papel cada indivíduo ocupa em uma sociedade. Tudo isso escrito, desenvolvido, elaborado com tramas para te prender na história, com personagens que vão trilhando suas jornadas ali. A gente tem uma detetive que começa a investigar o caso, a gente tem um colega de apartamento do Dylan que vai ter um papel nessa história, a gente tem a mãe do Dylan que vai ser peça fundamental, e também temos o tal do demônio que tem ali umas aparições e algumas intervenções bastante relevantes. Esse é daqueles materiais que eu diria que qualquer leitor de quadrinho que pegar para ler com atenção vai gostar bastante. Para resumir, eu diria que Matar ou Morrer vai ser um daqueles quadrinhos que vai entrar nas principais listas de melhores quadrinhos da década. Por quê? Porque o Brubaker consegue produzir uma obra densa, com uma narrativa bastante fluida e que tem tudo para ser adaptada muito em breve ou para cinema ou para série e angariar ainda mais fãs e trazer mais gente ainda para conhecer a história do Dylan. Uma baita de uma bola dentro a editora Mino ter lançado esse material aqui no Brasil. Acho que do que tem de Brubaker disponível é o que pode ser mais interessante de entrada para qualquer leitor. Tem uma pitada de Kick-Ass, tem uma pitada de Sin City, tem uma pitada ali de vários outros quadrinhos que dialogam com o cara comum que resolve fazer justiça com as próprias mãos e que em algum momento descobre que ele pode fazer muito mais e às vezes até sem recorrer à violência ou se pautando pela violência se assim o desejar. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você já leu Matar ou Morrer, se você gostou, se você não gostou, se você ficou curioso, comente aí. Se não for inscrito também se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de IB é sempre bom. Forte abraço e até a próxima.